Que alegria estar com você em mais um programa Luz para os Meus Passos. Seja muito bem-vindo, você, toda a sua família. Eu tenho certeza que esse programa hoje vai edificar muito seu coração, vai edificar muito a sua vida. Já pegue aí a sua palavra de Deus, seu catecismo da Igreja Católica. Este é um programa maravilhoso. Sente-se, se você puder, sente-se, não sei se onde você está, alguns estão dirigindo, mas de qualquer forma, que este programa vai entrando no seu coração. Deus quer falar muito com você, quer que você aprenda aquilo que Ele tem para te ensinar. Acolhemos você que nos acompanha pelo canal do YouTube, Frei Gilson Som do Monte, ou Dom José Francisco Falcão, você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Minha gente, estamos estudando sobre o pecado original e tantas coisas estamos aprofundando. No programa anterior, que todos ficam gravados no nosso canal do YouTube, nós terminamos com uma pergunta muito forte, uma das perguntas muito fortes, né? Se Deus já sabe que uma pessoa vai para o inferno, porque Ele sabe todas as coisas, Ele conhece algo antes que elas aconteçam, por que Deus cria essa pessoa? Você que está chegando aqui e já ficou curioso, aí você vai ter que ver o programa passado, porque essa pergunta já foi respondida. Hoje, nós vamos dar sequência a essa realidade do pecado original e eu tenho tantas perguntas ainda a fazer a Dom José. Por isso, vamos acolhê-lo agora com muita alegria. Sua bênção, Dom José, que alegria ter o Senhor conosco mais uma vez. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson. É uma alegria imensa estar aqui. Dom José, um assunto acaba levando a outro assunto, do que a gente estava conversando no programa passado. O drama da queda dos nossos primeiros pais é precedido de outro drama, o drama da rebelião dos anjos. Então nós sabemos que primeiro os anjos se rebelaram contra Deus e que acabaram se tornando demônios. De fato, o capítulo 3 do livro do Gênesis que estamos estudando fala da serpente, que era o mais astuto de todos os animais dos campos. E a igreja nos ensina que essa serpente é uma imagem que representa a figura do demônio. O próprio livro do Apocalipse 12, 7, me parece que faz, 7 e seguintes, fala que serpente era esta, que era o diabo. A pergunta que eu faço para o Senhor é, Deus criou os anjos maus? Ou eles se tornaram maus? Mas a pergunta é, Deus criou anjo mau? Deus criou os anjos, mas não criou os anjos maus. Nós professamos no credo, no símbolo niceno-constantinopolitano, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. O que são essas coisas invisíveis? As realidades angélicas, os espíritos puros. Eles são obra de Deus, são criaturas de Deus. E assim como no relato da criação, no capítulo 1 do livro do Gênesis, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, nós temos todas as criaturas, mesmo que a criação dos anjos não apareça explicitamente no livro do Gênesis, a não ser naquela frase, no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, etc. Bem, se você queira enxergar ali a realidade dos anjos, mas com toda certeza Deus criou os anjos, esses espíritos puros. E Deus os criou bons. Deus não criou nada mal. Os anjos, todos eles, os bons e os decaídos, foram criados bons. O pecado dos anjos foi iniciativa deles. Sobre isso, eu queria propor o parágrafo 392 do Catecismo da Igreja Católica, mas antes, vamos procurar na Bíblia a única passagem que mais ou menos descreve o pecado dos anjos decaídos. Já que o catecismo está aí,
Vamos ao parágrafo 392, que fala do pecado dos anjos. Nesse parágrafo... 91 ou 92? 392. 392. 392. É um parágrafo pequeno, mas que responde cabalmente à pergunta de Vossa Reverendíssima. Por favor. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Essa queda consiste na opção livre desses espíritos criados, que rejeitaram radical e irrevogavelmente Deus e o seu reino. Há um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador ditas a nossos primeiros pais. E sereis como deuses. O diabo é pecador desde o princípio, 1 João 3,8, e pai da mentira, João 8,44. Perfeito. Então, a Escritura fala desse pecado, mas de forma bem ampla. Não dá para dizer em que consistiu, qual foi exatamente o pecado, mas o próprio catecismo, citando o que o diabo propôs para a mulher, o que provavelmente foi o pecado deles. Sim. Porque quando o diabo propõe, o que é que o diabo propõe? O diabo propõe que nós façamos o que ele faz. Que nós digamos o que ele diz. Que nós pensemos o que ele pensa. Portanto, sereis como deuses. Talvez esse tenha sido o pecado deles. Vamos dar uma olhada na segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 4. É a única vez que se fala do pecado dos anjos, mas de uma forma bem ampla. Não dá para dizer. A Escritura não oferece esses dados. E aí vai depender da reflexão teológica. Santo Agostinho propõe isso, Santo Tomás de Aquino propôs aquilo. E vamos ver essas realidades mais para frente. Vamos primeiro ao Novo Testamento, por favor. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento. Bem, os anjos pecaram e Deus não os poupou, eles foram precipitados. É só isso que a gente sabe do pecado dos anjos. Então, pecaram, está deixando bem claro aqui. Pecaram. Agora, eu tinha dúvida nessa palavra que o senhor acabou de trazer. Diga-me. Li ela há pouco tempo. E o que seria esse julgamento? É algo que ainda vai acontecer dos anjos? O julgamento final também é para eles? Seria isso? Realmente, Vossa Reverendíssima tem razão. O texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, nos remete a 2 versículos, Judas, versículo 6, e Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Eu acho que, pela ordem, a gente poderia ir logo para Judas, versículo 6. Leia, por favor. Os anjos que não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonado os seus tronos, Ele os guardou com laços eternos nas trevas para o julgamento do grande dia. Pronto, o diabo também vai ser julgado. E já foi. Já foi e vai ser. Já foi porque já se precipitaram do céu, Deus não os poupou, 2 Pedro, não encontrou mais lugar no céu, não houve mais lugar no céu para eles, mas haverá ainda no juízo final o arremate, no juízo final, os anjos também serão julgados no sentido de uma ratificação. Já foram e o Senhor vai ratificar aquilo que... Então é a mesma coisa que o ser humano. Sim. Depois do julgamento particular, já vem um julgamento, mas o julgamento final é uma ratificação disso. A ratificação de cada juízo particular, disse bem, em nível comunitário, digamos assim. E o Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, é o texto clássico. Eles já foram condenados e no dia do juízo também será pronunciada essa sentença contra os já condenados demônios. Leia. O demônio sedutor delas foi lançado num lago de fogo e de enxofre, onde já estavam a fera e o falso profeta, e onde serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos.
Sim. Então, a expressão de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, de alguma forma, também se aplica aos demônios, porque eles também serão objeto da sentença definitiva do Senhor. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e os seus anjos. Sim. Muito interessante. Já lemos, então, o catecismo e entendemos essa realidade, em que consistiu o pecado desse... Ou seja, esses anjos ficou claro que eles pecaram. E por isso caíram. Acho que não foi lido o parágrafo 391 do Não catecismo. lemos? Não lemos. Vossa Reverendíssima queira ler, por favor, a interpretação que a Igreja dá a essa Esse aqui figura. já lemos. O parágrafo 392 já lemos. Já lemos? Não, 391. O 391 não lemos. Não lemos? Não. Então leia, por favor. Por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que, por inveja, os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Com efeito, o diabo e os outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Pronto. Então, Deus não cria nada mal. Tudo que Deus fez foi bom. Os anjos, hoje decaídos, os anjos maus, foram criados bons. E eles se tornaram maus por sua própria iniciativa. Então, cuidado com a expressão, Deus criou os demônios. Não. Deus não criou os demônios. Deus criou anjos bons, todos eles, e alguns deles, quer dizer, muitos deles, se perverteram por decisão deles. É o que acontece conosco, então. Fomos criados bons e por decisão nossa a gente pode se tornar mal. Sim. Por isso dizer que Deus criou os homens maus, não, calma. A maldade do homem é algo posterior no relato da criação. Deus fez o homem em estado de santidade original, submeteu-os à prova e nessa prova eles pecaram. Sim, sem dúvida alguma. Portanto, fica claro, Dom José, essa rebelião do demônio. Parece que o demônio se rebelou contra Deus. Apocalipse 12:12 fala que houve uma batalha no céu, ou seja, uma rebelião mesmo aconteceu. Mas, ok, ficou claro que eles pecaram, mas qual pecado eles cometeram? Poderíamos dizer que o da soberba? Poderíamos dizer o pecado da inveja? Ou as duas coisas juntas? O dado bíblico nos oferece uma parte da resposta. Sabedoria, capítulo 2, versículo 24. Aqui nós temos parte da resposta. Parte, que não é a mais importante, mas é parte da resposta. Sabedoria, 2:24. Capítulo 2, versículo 24. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio aprovarão. Inveja. Então, a pergunta de Vossa Reverendíssima é: a rebelião do demônio consistiu em soberba ou inveja ou as duas coisas? Aqui nós temos opiniões, não é? Já temos um dado bíblico. Na verdade, o senhor já deu dois dados bíblicos. O primeiro é, quando o diabo propõe sereis como deuses, era como se fosse o pecado dele, sim. ou seja, soberba. Sim. Sim, lembrou bem. E agora o senhor traz um outro dado bíblico, que é a inveja. Que é a inveja. Mas a pergunta é, qual foi que veio primeiro, né? Tá. Ou seja, o demônio se tornou soberbo e depois invejoso, ou ele foi primeiro invejoso e depois se tornou soberbo? Essa pergunta ela não é irrelevante para a nossa vida. Porque se nós perguntarmos, fulano tem esses dois defeitos, é soberbo e é invejoso. É um porque é outro ou é o contrário? O soberbo é orgulhoso, né? Todo soberbo é invejoso? Sim ou não? E todo invejoso é soberbo? Sim ou não?
parece que as duas coisas caminham sempre juntas. Por quê? Porque essas duas terríveis qualidades de Satanás sempre caminham juntas. Dificilmente você separa defeito moral. Por exemplo, um homem trai a esposa, ele tem tudo para ser um mentiroso, tem tudo para ser um arrogante, tem tudo para ser isso e aquilo outro. Dificilmente uma pessoa nutre um pecado e esse pecado é um compartimento estanque. Os pecados são sempre primos uns do outro, né? Lembra quando Jesus disse, quando o demônio sai, ele vagueia pelos desertos, depois ele diz, eu vou voltar para casa, entendeu? E quando ele chega, encontra a casa vazia e arrumada, e traz com quem consigo? Sete outros demônios. E a situação daquela pessoa se torna pior do que antes. Então, vamos agora, eu opino, ou melhor, eu me alinho com a opinião de Santo Tomás de Aquino para responder a pergunta de Vossa Reverendíssima. É sempre uma opinião, a pessoa pode discordar, né? Na origem, a origem da origem, o pecado primeiro de Satanás foi inveja ou foi soberba? Santo Tomás de Aquino. De dois modos pode o pecado existir em um ser: por culpabilidade e pelo afeto. Por culpabilidade, por certo, todos os pecados podem existir nos demônios, porque, induzindo os homens a todos, incorrem na culpa de todos. Porém, pelo afeto, podem existir nos maus anjos só os pecados a que pode a natureza espiritual propender. Ora, esta não pode propender para os bens próprios só aos corpos, senão para os susceptíveis de existir nos seres espirituais. Pois nenhum ser deseja senão o que pode, de certo modo, convir-lhe à natureza. Ora, quando desejamos bens espirituais, só pode haver pecado se nesse afeto não for observada a regra imposta pelo que é superior. Sendo o pecado de soberba, esse não submeter-se ao superior no que for devido. Donde o primeiro pecado do anjo não pode ser outro senão o da soberba. Mas, consequentemente, podia haver nos maus anjos a inveja, pois pela mesma razão, porque o afeto tende a alguma coisa apetecível, por essa mesma se rebela contra o oposto. Assim, o invejoso sofre como bem de outrem, por considerá-lo impedimento ao seu. Ora, o bem alheio não podia ser considerado impedimento ao bem afetado pelo anjo mau, senão por desejar este uma excelência singular que cessa pela excelência de outrem. Por isso, ao pecado da soberba, seguiu-se no anjo pecador o mal da inveja, pela qual sofre não só com o bem do homem, mas ainda com a excelência divina, enquanto Deus usa dela para a sua glória contra a vontade do próprio diabo. Eu me inclino por essa opinião. Primeiro, soberba. Isto é, o orgulhoso, ele não admite que fora de si exista algo tão belo, tão puro, tão perfeito, etc, etc. Então, primeiro, eu quero ser, sou eu. Porque a inveja, ela supõe o quê? Ela supõe uma relação. Eu olho para aquela pessoa e me entristeço com aquilo que ela tem. E quero a destruição disso. Analisemos agora o demônio olhando apenas para Deus. Não sabemos em que consistiu o pecado do demônio, como essa soberba se traduziu. Que prova Deus colocou para Satanás e os seus sequazes, de sorte que eles disseram, não quero, não aceito, não me submeto, e assim por diante. Aqui em off, nós conversávamos de algumas propostas ao longo da história da igreja. Alguns padres da igreja propõem que o demônio se recusou a servir Cristo encarnado, Cristo na sua humanidade, porque a carne o demônio não tem, os anjos não têm. Eu não vou servir a um ser que é inferior.
né, o Verbo encarnado. Outros dizem, supondo isso, que os anjos agora vão servir as criaturas, os anjos da guarda, enfim, todos colocados como... Dê uma olhada na carta aos Hebreus, último versículo do capítulo 1. Aqui teríamos, segundo alguns, uma rebelião de Satanás. Isso eu não faço, isso eu não quero, eu não me submeto, eu não... É uma alternativa? Leia, por favor, o papel dos anjos, a que, segundo alguns, lá no passado, propõem a causa da soberba foi essa, eu me recuso a fazer isso. Leia. Não são todos os anjos espíritos a serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Pronto. Serviço de Deus. Não quero servir ao Senhor. E outra alternativa, não quero servir a essas criaturas horrorosas chamadas seres humanos. Outros ainda dizem, o Senhor vai fazer os homens a sua imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança, mais perfeitos, etc. São alternativas, entendeu, Frei Gilson, que todas elas legítimas, você pode tergiversar, né? Mas, essencialmente, o núcleo do pecado dos demônios, me alinho com Santo Tomás de Aquino. Soberba, sim. Me parece que Santo Agostinho vai dizer alguma coisa sobre isso também. Ou seja, ao se rebelarem contra Deus, foram soberbos e logo depois invejosos, ou foram invejosos e por causa disso se tornaram soberbos? Ele acompanha Santo Tomás ou ele vai no outro raciocínio? Interessante. Quando eu selecionei esse texto, eu disse, mas que coisa, né? Porque Santo Agostinho é bem antes de Santo Tomás. Os dois se alinham. Nós temos duas coisas impregnadas na ação de Satanás, na vontade empedernida e irrevogável e irretratável de Satanás, essas duas coisas. Já citado em Sabedoria 2:24, foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Bem, então nós temos aqui o tentador já contaminado pela soberba e pela inveja. O assunto que tratamos até agora foi o pecado da origem, a perversidade primeira de Satanás. Foi inveja ou foi soberba? E citei Santo Tomás e me alinho com ele. Santo Agostinho vai pela mesma direção. Vamos a ele? Vamos. Bem, no comentário ao Gênesis. É preciso investigar nesta obra o que se pode dizer sobre o diabo com base na Sagrada Escritura. Primeiramente, se tendo-se deleitado com seu poder, afastou-se desde o princípio do mundo daquela companhia e caridade pela qual são bem-aventurados os anjos que gozam de Deus, ou se participaram durante algum tempo da santa sociedade dos anjos, sendo ele igualmente justo e igualmente bem-aventurado. Alguns dizem que caiu dos assentos celestiais porque teve inveja do homem criado à imagem de Deus. Alguns dizem. Mas a inveja segue a soberba, não a precede. A inveja não é motivo para ensoberbecer, mas a soberba é motivo para invejar. Como a soberba é o amor à excelência própria e a inveja é o ódio à felicidade alheia, logo se manifesta de onde nasce a inveja. Com efeito, quando alguém ama sua excelência, ou inveja os que são iguais porque eles são equiparados, ou os inferiores para não lhes serem equiparados, ou os superiores porque não conseguem igualá-los. Portanto, ensoberbecendo-se, torna-se invejoso, mas invejando não se torna soberbo. Fecha aspas. Impressionante a sabedoria, que é a mesma coisa, o mesmo pensamento de Santo Tomás de Aquino. Os dois rezam na mesma cartilha. E eu me alinho com a posição dos dois. Primeiro foi a soberba, depois a inveja. Sim. A soberba é como se fosse o pai de muitos pecados, para não dizer de quase todos ou todos. Gostei da definição, gostei. O pai, é a fonte, é o tronco de todas as maldades, todos os defeitos, sim. Concordo plenamente. Porque e é bonito ver que Jesus falou muito do pecado da soberba. Talvez foi um dos que ele mais falou.
Quando ele vai pela negativa, por isso me agrada muito em Mateus capítulo 11, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu gosto muito de uma frase de São Francisco de Assis, quando ele trata da água, que a água é humilde. Uhum. E porque Deus é humilde, e o diabo odeia a humildade, porque é a característica. O que é humilde? É rebaixar-se, correto? Deus, não existe nada mais acima dele. Quando Deus decide agir fora de si, ele se rebaixa. A criação é humildade, é prova de humildade. A encarnação é prova de humildade. A Eucaristia é humildade. Eucaristia, tudo é humildade. Entendeu? Então, tudo aquilo que faz alguém parecer-se com Deus, o demônio odeia. Uhum. E essa é a característica própria de Deus. Ele se reclina, ele se rebaixa. Façamos o homem. Deus humilde. Deus criou o céu e a terra. Deus se humilha. E o demônio não aceita isso. Que você se pareça com Deus. Que você seja semelhante a Ele. Que você o imite. Aprendei de mim. Isso é o ódio que deixa o demônio furioso, odiando. Você querer ser como Jesus, manso e humilde de coração. 30 segundos. Minha gente, isso é importante que você termine esse bloco sabendo disso. 2 pecados que a gente tem que tomar muito cuidado. Orgulho e inveja. Na nossa vida, eles não podem criar força. Um breve intervalo e a gente já retorna. O programa de hoje está bom demais. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos. Saiba que é sempre muito importante a sua presença aqui conosco. Esse programa foi feito para você. Tornar acessível páginas difíceis da Sagrada Escritura. Tornar acessível a doutrina da Igreja Católica. E tornar próximo a você padres da Igreja, hein, gente? Que riqueza! Você pensa que é fácil encontrar um texto desse? É fácil não, viu? Muita coisa na internet, né? Você digita assim no Google, fala isso, ele fala. Hoje tem o Chat GPT também, fala isso, ele fala. Mas vai pensando que Google e Chat acha fácil o que nós estamos trazendo aqui para você. A maioria das coisas aqui somente em livros. E tem que ler estes livros, não é tão fácil assim não. E então você recebe aqui, ó, de mão beijada. Isso tem que ser aproveitado. Estamos falando sobre o pecado original, estamos falando de pecado dos anjos, tanta coisa interessante. E eu quero perguntar a Dom José. Dom José, se o demônio pecou por inveja, como nós vimos, então é correto dizer que o seu pecado consistiu em desejar ser como Deus? A resposta afirmativa é muito plausível. Nós nunca podemos dizer com segurança, mas se nós pegarmos aquilo que ele propôs para a mulher, a gente se aproxima daquilo que pode ter realmente acontecido. Vamos ao livro do Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 5. É o relato da culpa original. Nós estamos tratando do pecado original. O diálogo entre o demônio e Eva. É no versículo 5 que a gente tem uma informação muito curiosa que nos ajuda a nos inclinarmos pela afirmativa. Sua pergunta foi o pecado de Satã consistiu em desejar ser como Deus? Eu vou me inclinar pela afirmativa por causa do versículo 5. Leia Gênesis 3, de 1 a 5. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis,
Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Essas 3 palavras, sereis como deuses. O demônio não propõe alguma coisa que ele não quer. Assim como aquilo que Deus propõe para o homem é sempre aquilo que Deus quer, e isso não é incompatível com aquilo que Deus é. Então, Deus propõe a perfeição, sede perfeitos. Como o vosso Pai Celeste é perfeito. Lembra disso? Mateus 5, 45. O último versículo, exatamente do capítulo 5. Sede perfeitos. Ora, o que Deus propõe é que nós sejamos como Ele. O que o diabo propõe é que nós sejamos como Ele. E Ele quis ser como Deus. Claro, não está provado. Mas aquilo que Ele propôs a Eva é aquilo que agrada a Ele. E a única coisa que agrada ao diabo não foi rebelar-se contra Deus, não foi ser orgulhoso, não se sujeitar, não servir a Deus e, consequentemente, as criaturas de Deus, conforme Hebreus capítulo 1, último versículo 14, se não me engano. Bem, então, aqui é opinião. Mas uma opinião que, no meu entendimento, ela é sólida, porque ele propõe. E o diabo não propõe aquilo que é contra aquilo que ele faz, aquilo que ele é. E ele é, depois do pecado, o rebelde por antonomasia, o orgulhoso por antonomasia, o soberbo por antonomasia, o invejoso por antonomasia. Ser como Deus. Mas aqui temos uma questão. A primeira carta de São João diz que nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Lembra disso? Da primeira a carta de São João, capítulo 2. Veja que prova de amor nos deu o Pai de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos, mas ainda não se manifestou, etc. Porquanto o veremos como Ele é. Capítulo 3. 1 João 3, 2. Leia. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que, quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos como Ele é. Pronto. Ser semelhante não é pecado. É a nossa vocação. Mas uma coisa é você dizer sou semelhante na minha condição de criatura. Outra coisa é você ser como isto é, eu sou Deus. Sim. E o demônio é criatura. O demônio quis se colocar no lugar de Deus, contra a vontade de Deus e sem Deus. É nisso que reside o pecado de Satã. Querer ser como Deus, está aí. Semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Mas com a graça de Deus, com o auxílio de Deus, na obediência a Deus, na submissão a Deus. Essas condições o diabo não aceita. É por isso, então, que se o diabo quer ser como Deus, ele quer ser Deus, ele acha que ele é Deus, é por isso que tanto no mundo de hoje cresce o culto a ele. Parece que ele tem sede de culto, ele quer. A gente começa hoje a ver culto nas artes, cultos nas músicas, uma geração que começou a cultuar o demônio, e parece que ele, já que eu sou Deus, eu preciso de culto igual Deus. Essa é a sede sórdida dele, que ele deixou claramente diante de nosso Senhor. Tudo isso será teu se me adorares. Prostrado, me adorares. Ou seja, o que é que o diabo quer? Que o culto de adoração, que é exclusivo a Deus, seja dado para ele. Nossa. Portanto, qualquer realidade, os ídolos, a idolatria, etc., todas as iniciativas que procuram colocar a criatura no lugar do Criador, isso, remotamente, pelo menos, agrada ao diabo. Isto é, não para ele, mas para mim. Pronto. Na terceira tentação de Cristo, nós temos em Mateus capítulo 4, qual é a tática dele, qual é o plano dele, o que está por trás de todas essas iniciativas que assumem muitas modalidades ao longo da vida. E Nosso Senhor cuidou, aliás, no livro do Gênesis, as tábuas da lei, o primeiro mandamento,
amar a Deus sobre todas as coisas. Todos os outros amores são secundários. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. São Francisco de Assis compreendeu muito bem isso. Ele sabia muito bem amar o pai, mas sabia muito mais amar a Deus sobre todas as coisas. E quando o conflito se manifestou, explodiu na frente da Catedral de Assis, Vossa Reverendíssima já sabe o que aconteceu, não é? Sim, sim. Pois bem, agora eu queria propor Santo Tomás de Aquino, em que consistiu o pecado de Satanás em desejar ser como Deus. Se é desejar ser como Deus, com Deus, submisso a Ele, obediente a Ele, na fidelidade a Ele, aprendendo dele, aprendei de mim, que sou manso e humilde, nenhum problema. Então, onde está o pecado de Satã em desejar ser como Deus? Tem uma coisa aqui que vai ser lembrado bem por Santo Tomás de Aquino. Vamos lá. O anjo, sem nenhuma dúvida, pecou por querer ser como Deus. Mas isto se pode entender em duplo sentido, por equiparação e por semelhança. Do primeiro modo, não podia desejar ser como Deus, porque sabia, por conhecimento natural, ser isso impossível. E nem ao seu primeiro ato pecaminoso precedeu um hábito ou uma paixão que ligasse à virtude cognoscitiva, de modo a, sendo esta deficiente num caso particular, eleger o impossível, como às vezes acontece conosco. E ainda, dado que isso fosse possível, seria contra o desejo natural, pois há em cada um o desejo natural de conservar o seu ser, que não se conservaria se se transmutasse em uma natureza mais elevada. Por onde nenhum ser de natureza de grau inferior pode desejar o grau de natureza superior. Assim, não deseja o asno ser cavalo, porque já não seria asno se se transferisse no grau da natureza superior. Mas neste ponto, a imaginação se engana. Pois por desejar um homem subir a um grau mais alto, quanto a certos acidentes que podem aumentar sem a destruição do sujeito, imagina que pode desejar um grau mais elevado de natureza, ao qual não pode chegar sem que deixe de existir. Ora, é manifesto que Deus excede o anjo, não por certos acidentes, mas pelo grau da natureza. E assim, também um anjo excede o outro. Por isso, é impossível um anjo inferior desejar ser igual ao superior, e muito menos igual a Deus. Mas desejar ser como Deus, por semelhança, de dois modos pode se dar. De um modo, quanto ao pelo que é natural a um ser, o assemelhar-se a Deus. E assim, quem neste sentido deseja ser semelhante a Deus não peca, pois deseja alcançar a semelhança com Deus na ordem devida. A saber, enquanto tem essa semelhança recebida de Deus, é o nosso caso. Se, porém, desejasse ser semelhante a Deus por justiça, como por virtude própria e não pela virtude de Deus, pecaria. De outro modo, pode alguém desejar ser semelhante a Deus quanto ao que não lhe é natural que com Deus se assemelhe? Como se alguém desejasse criar o céu e a terra, o que é próprio de Deus, e nesse desejo haveria pecado. Ora, deste modo é que o diabo desejou ser como Deus, não que com Deus se assemelhasse, por não haver ninguém a quem fosse inferior, absolutamente, porque então desejaria o seu não ser, pois nenhuma criatura pode existir senão por participar o ser dependentemente de Deus. Mas desejou indebitamente ser semelhante a Deus, porque desejou como fim último da bem-aventurança aquilo ao que podia chegar pela virtude da sua natureza, desviando o seu desejo da beatitude sobrenatural que é a graça de Deus.
Ou, se desejou como fim último a semelhança com Deus, que é dom da graça, quis tê-la pela virtude da sua natureza e não pelo auxílio divino, segundo a disposição de Deus. E isto é consoante as palavras de Santo Anselmo, dizendo ter o demônio desejado aquilo que obteria se perseverasse. E estas duas explicações se reduzem a uma só. De uma e outra maneira, o diabo desejou ter a beatitude final pela sua virtude, o que é próprio de Deus. Como, porém, o que é por si é princípio e causa do que existe por outro, daí também resulta que desejou ter um certo principado sobre todos os seres, no que também perversamente quis assemelhar-se a Deus. Lindo, lindo. Ou seja, eu quero ser semelhante a ele, mas sem ele, não preciso dele, quero destroná-lo, ele é meu rival e quero ocupar o lugar dele. Pronto. Orgulho. É orgulho. E isso é a palavra-chave para a gente entender. No mais alto grau. Perfeito. Muito bom, Dom José. Gente, olha que interessante, né? Nós estamos vasculhando aqui pecado dos anjos, né? Por que não está tão explícito nas Sagradas Escrituras? Mas está. É através das Escrituras que os santos padres começam a intuir, a ter as moções do Espírito Santo que agora estão diante de nós. E, repito, se o diabo tem um pecado que ele quer que a gente caia, é orgulho e inveja. Temos que tomar muito cuidado com esses dois pecados, que, aliás, são pecados capitais, né? Os dois estão naquelas listas que a igreja coloca de pecados que geram outros pecados, são os pecados cabeça, são pecados muito fortes. Dom José, o pecado dos anjos decaídos ocorreu no momento exato em que foram criados. Então, eles foram criados, já vimos que não foram criados no pecado. Não foram. Mas ocorreu nesse momento exato em que foram criados, ou eles cometeram o pecado posteriormente ao ato da sua criação? Pergunta difícil. Como sempre, aqui o papel dele não é somente seguir a pauta, mas é me emparedar. E aqui está uma pergunta disparada. E agora eu tenho que pedir a ajuda de dois santos que vão apresentar posições diferentes. Na questão anterior, nós vimos Santo Agostinho com uma opinião muito parecida com a de Santo Tomás. Mas agora, os dois vão divergir. Primeiro, nós temos uma questão bíblica. Na frase do próprio Jesus. Mas a interpretação da frase de Jesus, na ótica de Agostinho é uma, na ótica de Santo Tomás é outra. Então, dois santos, dois pesos pesados, a gente tem que citar os dois, e depois você fique à vontade para escolher qual é a mais plausível dessas duas opiniões. Primeiro, vamos a João 8:44. João, capítulo 8, versículo 44. João 8:44. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Homicida desde o princípio. Assassino, né? Homicida desde o princípio. O que significa essa frase de Jesus? Significa que Deus criou os anjos bons, correto? Sim. Então, seria. Deus o criou bom, mas já no primeiro segundo, digamos assim, após a criação, ele já se rebelou, já se tornou homicida, já se afastou de Deus? Ou houve um momento, se é que se pode falar, Deus criou todos os anjos bons, eles viveram todos em santidade até um determinado momento quando eles se rebelaram. Essa é a questão, entendeu, Frei Gilson? E homicida aqui seria o quê? Assassino. Assassino de quê? Assassino da sua relação com Deus? Perfeito, veja, o ódio contra Deus, aquele que odeia o seu irmão é homicida. Uhum. Ele passou a odiar Deus. Quis ser como Deus? São Miguel Arcanjo, quem como Deus? Quem Sim. como Deus? Bem, e se rebelou. É no sentido do ódio. Entendi. Ele não pode matar Deus. E também não pode nos matar. Uhum. Ele pode propor que uma pessoa mate outra, mas ele não pode matar. Atira-te daqui para baixo, lembra disso?
O demônio não tem poder para empurrar Nosso Senhor. Sim. Como também não tem poder para nos empurrar. A decisão de se atirar é a decisão de uma pessoa. Ou uma empurra a outra, ou ela própria se joga. Mas o demônio não. Então, homicida no sentido de ódio. Lembra, quem odeia o seu irmão é homicida, diz a primeira carta de São João. Lembra disso? Sim. Muito bem. Então, homicida nesse sentido. Então, agora vamos às explicações. Estamos a 8 minutos e 46 segundos. Vamos primeiro à opinião de Santo Agostinho, respondendo a essa sua pergunta. Opiniões diferentes. Santo Agostinho e Santo Tomás. Santo Agostinho. O Senhor diz do diabo no Evangelho, era homicida desde o começo e não se manteve na verdade. Isso deve ser entendido no sentido de que foi homicida não só desde o princípio, isto é, desde o princípio do gênero humano, desde que foi criado o homem, a quem podia matar com o engano, mas também no sentido de que, desde o princípio da sua criação, não esteve na verdade e, por isso, nunca foi feliz com os santos anjos, recusando-se a ser súdito do Criador, pondo a sua alegria em se orgulhar do seu pretenso poder pessoal, tornando-se depois falso e enganador. Porque ninguém escapa ao poder do Onipotente. Aquele que recusou manter-se por uma piedosa submissão, no que era na realidade, aspira por uma orgulhosa elevação a simular o que não é. E é também no mesmo sentido que é preciso entender o que diz o apóstolo São João, o diabo peca desde o começo. Quer dizer, ele rejeitou desde a sua criação a justiça que só uma vontade piedosa e submissa a Deus pode conservar. Quem adota esta interpretação não pensa como certos hereges, isto é, maniqueus e outras pestes da mesma opinião, segundo os quais o diabo teria recebido, um tanto como própria, a natureza do mal, de um princípio oposto ao bem. Esses deliram com tanta vaidade que, embora admitindo conosco a autoridade das palavras evangélicas, não reparam que o Senhor não disse o diabo é alheio à verdade, mas não se manteve na verdade, querendo assim dar a entender que decaiu da verdade. E, com certeza, se nela se tivesse mantido, dela participaria ainda para continuar feliz com os santos anjos. Perfeito. Muito, muito inteligentes, ele não se manteve, na verdade. O que dá a entender isso? Houve um momento, houve um período, em que ele se manteve. Sim. Na verdade. E depois não quis mais estar na verdade. Bonita a interpretação, séria, o devido respeito a gente deve ter por esse gênio Santo Agostinho. Eu lhe pergunto se estamos a 5 minutos, eu acho que dá para a gente ver ainda Santo Tomás? Dá. Vamos lá. Santo Tomás de Aquino. Alguns ensinaram que os demônios foram maus imediatamente, desde o primeiro instante da sua criação. Não, certo, por natureza, mas pelo pecado da própria vontade, pois desde que o demônio foi feito, recusou a justiça. E como diz Agostinho a essa opinião, quem com ela aquecer, nem por isso irá como aqueles heréticos, a saber, os maniqueus, que atribuem ao diabo a natureza do mal. O mesmo texto que acabamos de ler, não é? Mas esta opinião encontra a autoridade da Escritura que, sob figura do príncipe de Babilônia, diz do diabo: como caíste do céu, ó Lúcifer, tu que ao nascer do dia tanto brilhavas? E no outro passo diz ao diabo, na pessoa do rei de Tiro: tu estiveste nas delícias do paraíso de Deus. Por isso, a opinião supra foi reprovada como errônea. Ele discordando de Santo Agostinho. Outros opinaram que os anjos, no primeiro instante da sua criação, podendo pecar, não pecaram todavia. Mas também esta opinião é reprovada por alguns pela razão que, quando duas operações se seguem uma à outra, é impossível ambas terminarem no mesmo momento. Ora, é manifesto, o pecado do anjo foi-lhe obra
posterior à criação, da qual o termo é o ser mesmo do anjo, ao passo que o termo da operação do pecado é serem os anjos maus. Logo, é impossível que o anjo tivesse sido mau no primeiro instante em que começou a existir. Mas ainda esta explicação não pode ser considerada como suficiente, pois tem cabida somente nos movimentos temporais que se realizam sucessivamente. Assim, se o movimento local se segue à alteração, não podem esta e aquela terminar no mesmo instante, mas se as mudanças forem instantâneas, simultaneamente no mesmo instante pode-se realizar o termo da primeira e o da segunda mutação. Assim, no mesmo instante, ilumina-se a lua pelo sol e o ar pela lua. Ora, é manifesto que a criação é instantânea e, semelhantemente, o movimento do livre-arbítrio nos anjos. Pois, como do sobredito se colhe, eles não precisam de colações e nem do discurso racional. Por isso, nada impede sejam simultâneos e, no mesmo instante, o termo da criação e o do livre-arbítrio. E, portanto, devemos dizer, diferentemente das outras doutrinas, que é impossível tivesse o anjo pecado no primeiro instante por um ato desordenado do livre-arbítrio. Pois, embora um ser simultaneamente com o primeiro instante em que começou a existir, pudesse também começar a agir, todavia, essa operação simultânea com a existência lhe adveio do agente do qual recebeu a existência. Assim, mover-se para o alto é próprio ao fogo, em virtude do gerador deste, donde o ser que tiver a existência recebida de um agente deficiente que possa ser causa defectiva da ação, poderá, no primeiro instante em que começou a existir, ter operação defectiva. Assim, a perna claudicante de nascença, pela debilidade da geração, imediatamente começará a claudicar. Ora, o agente que trouxe os anjos ao ser, Deus, não pode ser causa do pecado, donde não se pode dizer que o diabo fosse mau no primeiro instante da sua criação. Parece que as duas opiniões são muito parecidas. Mas o que Santo Tomás de Aquino quer dizer é o seguinte, vamos admitir, ele não está falando aqui na linguagem que eu vou falar. O Senhor criou os anjos bons. E um segundo depois, ou imediatamente depois, o diabo já foi pecando. Santo Tomás de Aquino não se inclina por essa opinião. Ele não permaneceu na verdade. Isso significa que houve um período, vamos colocar assim, em que ele ficou na graça e posteriormente decidiu não ficar na verdade. Bem, fiquem à vontade para escolher a posição de Agostinho. Então, o Santo Agostinho tipo, é um tempo maior e o Santo Tomás um tempo menor que dessa caída dos anjos, dessa decisão. Sim, eu me inclinaria por isso mesmo, sim. Como se trata de teologia especulativa e a gente não tem dados na Escritura, são hipóteses... Veja, eu não vejo contradição entre ambas, né? Mas toda a questão é saber, foram criados, já se rebelaram? A noção de já é um pouco... Porque temos que eles não estão sujeitos ao tempo, não é? Enfim, quanto tempo durou? Se é que essa expressão cabe bem para os anjos... Nunca nós vamos saber. Só fique resguardado isso. O autor dos anjos, o criador dos anjos é Deus. E Deus, ao criar, não criou nenhum defeito, não colocou nenhum defeito nos anjos a ponto de eles imediata e obrigatoriamente terem se rebelado contra Deus. Ficou claro que Deus os criou na verdade, Ele é a verdade, e eles permaneceram um tempo nessa verdade. É plausível e depois essa eles opinião. não se mantiveram na verdade, conforme João 8, 44. Gente, programa maravilhoso. Que pena que acabou. Acabou. Vai ficar aí disponível no canal do YouTube para você assistir a hora que você quiser, para você mandar para quem você quiser. Então, não fique só para você. Mande para mais alguém, tá certo? Então, nos encontramos na semana que vem, se Deus quiser. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.